Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Espero muito que vocês gostem. Compartilhe, comente e venha fazer parte da nossa família. Pessoal, deixa eu me apresentar. Meu nome é Ana Paula, sou cristã, sou divorciada, tenho 2 filhos, sendo uma filha de 20 anos, cadeirante, e um pré-adolescente de 14 anos. E quero conversar com vocês um pouquinho sobre a minha jornada. Sou cristã desde os meus 14 anos, me converti aos 14 anos, mas me firmei nos caminhos do Senhor com 16 anos. E como vinha de uma estrutura familiar bem difícil, bem complicada, o meu sonho em preencher vazio que existia em mim era casar e ter uma família. Mediante a isso, vivi ansiosa, vivi desejante, orei diversas vezes ao Senhor, pedia para que Deus me desse um relacionamento, porém eu não quis esperar o tempo para que isso acontecesse. Não que o meu casamento não tenha tido a mão de Deus, não que Deus não tenha cuidado de nós, não que Deus não tenha manifestado da sua misericórdia, da sua graça e da sua compaixão. Ele teve sim. Só que casei com os meus 18 anos e me divorciei com os meus 28 anos. Fiquei casada, gente, simplesmente 12 anos. Fiquei 12 anos, passamos por muita coisa, passamos por muito aprendizado, passamos por muitas lutas, conquistamos muitas coisas. Deus nos abençoou, Deus nos honrou com essa casa, Deus nos honrou com os filhos lindos, né? Meu ex-marido sempre teve desejo e a vontade de crescer como pessoa, profissionalmente. E já o meu sonho era ser dona de casa, ter família, ter filhos. Então, para ele isso não era um problema e em apoiá-lo, o crescimento dele também para mim não era um problema. E querendo ou não, ele percorreu um caminho totalmente diferente do meu. Ele quis conhecer coisas, ele quis viver coisas no qual não daria para se viver dentro do casamento. Ainda que eu apoiasse, ainda que eu ajudasse, ainda que eu fizesse a minha parte, né, como esposa, ele preferiu viver a sua história. Ele preferiu viver a sua vida longe da família que ele tinha feito comigo, com Deus e com os meus filhos. Para o meu divórcio acontecer, demorou muito, sabe? Para que de fato eu viesse tomar uma decisão, porque o divórcio ele é algo muito sério, é uma responsabilidade muito grande. E como eu não trabalhava, como eu não estudava, e a minha renda, né, de certa forma era o meu relacionamento, o meu ex-marido era quem era o provedor da casa, ele que sustentava a casa, ele que provia todas as necessidades que tinha, embora eu tivesse ali o dinheirinho da Kathleen para dar o suporte. Então ele era o provedor e mediante algumas coisas que foram acontecendo, eu me apegava a essa situação, porque eu não tinha condições de me manter longe desse relacionamento, porque era assim a forma que eu pensava, sabe? Como eu ia cuidar de 2 filhos sozinha, como a gente iria sobreviver, como a gente ia se alimentar. Mas a graça de Deus, ela é tão infinita, a misericórdia do Senhor, ela vem até a nós. E assim o Senhor, ele nos cuidou. Então, a gente como cristã sabe que o ideal não é se divorciar, o ideal é casar e até que a morte nos separa, mas a gente não pode, né, obrigar uma outra pessoa a fazer parte da sua vida, né, se ambos estão querendo percorrer caminhos totalmente diferentes. Hoje ele não se encontra na presença do Senhor e eu sim, né, graças a Deus com os meus filhos, já passei por muitas dificuldades, quase me afastei dos caminhos do Senhor. Tenho estado ainda esse processo de buscar o Senhor dentro de casa com os meus filhos, mas o ponto-chave do meu divórcio foi o adultério.
E o adultério para mim foi muito difícil, porque me trouxe muita sequela, me trouxe muitas dores, me trouxe muitas tristeza, muita dificuldade, fosse ela no emocional, fosse ela na saúde, fosse ela no financeiro, a vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade. Eu estava muito frágil, sabe? E ter que lutar contra isso. E eu não eu não perdoei simplesmente só um adultério. Fui perdoando um, perdoando dois, perdoando três, perdoando quatro. E até o momento que eu me vi tão infeliz, eu me vi tão triste, eu me vi tão para baixo. Eu me senti a mulher mais podre do mundo, a mulher mais miserável, sabe? Eu me senti um lixo, sabe? Como mulher, um lixo como ser humano. Por amar demais, por cuidar demais de alguém que não me contribuía, né? Com esse mesmo sentimento, com esse mesmo respeito. E para mim foi muito difícil tomar uma decisão. Eu cogitava no meus pensamentos a possibilidade de me divorciar, mas eu não tinha garra, eu não tinha força, eu não tinha coragem. Mas mediante as coisas que ele vinha fazendo, fazia com que isso se tornasse mais fácil. Eu precisava dar um basta nisso, eu precisava acabar com isso. Porque eu falava, Senhor, como eu amo o Senhor se eu não amo nem a mim mesma? Como é amar ao Senhor e permitir que alguém me machuque tanto, alguém que me faça sofrer demais? E mediante isso, não só eu sofri os meus filhos, passei por diversas dificuldades financeiras, teve momentos do qual eu não tinha as coisas assim se acabando, eu não tinha às vezes, eu tinha o que comer, mas não era o que eu queria comer, sabe? Então eu tinha que comer, me adaptava com o que eu tinha, mas o desejo do meu coração não era comer aquilo, eu queria comer uma comida mais gostosa, uma comida mais específica. Graças a Deus o Senhor não permitiu que a gente passasse fome, mas a gente passou por algumas provações. Provações foram em questão de medicamento, em questão de cuidados com a minha filha, questão de roupa, questão de saúde, em questão de a parte afetiva e paterna, né, em relação aos meus filhos, crescer, ver o meu filho crescer e ensinando a ele a perdoar o pai pela ausência, né? Isso foi muito difícil, porque nesse meio do processo no qual eu tinha que perdoar o meu ex-marido, ao qual eu precisava liberar esse sentimento para fora, ao qual eu precisava criar uma nova história, separado daquilo que eu vivi com ele. Não foi fácil, não continua sendo fácil, porque, como eu posto aqui, eu sou mãe solo, então toda a responsabilidade de casa, saúde, educação, afeto, é toda a minha responsabilidade. Então, muitas das vezes eu preciso ser tudo para os meus filhos, né? Ainda que eu não tivesse a obrigação de fazer algumas partes em questão paterna, que essa seria a responsabilidade dele, e muitas vezes eu acabo tendo que conversar coisas com meu filho que não era esse papel meu, esse era o papel do pai. Graças a Deus, nunca coloquei meu filho contra o pai. Sempre motivei a procurá-lo, sempre incentivei a mandar mensagem, dizer que amava, e criando ele nos caminhos do Senhor para que não houvesse nenhum tipo de rejeição no seu coração, para que não criasse nenhum tipo de revolta, de raiva mediante ao Pai. E esse é o caminho, né, nosso cristão, perdoar e ensinar os nossos filhos no caminho que se deve andar.
Eu tenho YouTube desde 2015, um pouquinho antes de me divorciar. Eu já tinha feito um vídeo no canal, ao qual eu explico qual era meu posicionamento e a minha visão sobre como ter um filho deficiente. E só depois disso postei alguma coisa ou outra. Não me recordo se foi antes ou depois do meu divórcio, mas mediante a tanta dificuldade que eu tive, eu não consegui dar constância, né? Como deveria ter num canal. Tentei ter um relacionamento antes, do qual não deu certo. Hoje eu me encontro sozinha, me encontro esperando no Senhor, pedindo direcionamento ao Senhor para que eu encontre um homem de respeito, um homem com índole, um homem com caráter, um homem que ama os meus filhos, um homem que respeita os meus filhos e, acima de tudo, me respeita. E também sempre pensei na situação da Kathleen, né, dos meus filhos, tanto menino quanto menina. A gente vê a questão hoje, né? Vocês sabem do quê? Não sei se eu posso falar aqui esse nome aqui, eu acabar sendo bloqueada, né? Então, assim, meu vídeo acaba não indo pro ar. Então, você sabe o que muitas crianças têm vivido, infelizmente, porque mulheres e homens não sabem esperar o seu tempo, não avaliam as pessoas que colocam dentro da sua casa, e essas crianças sofrem o que sofreram, né? Como a gente vê muitos aí no jornal, coisas que acontecem na vida. Então, eu sempre priorizei em crescer, em cuidar dos meus filhos, ainda que eu queira ter alguém. Minha maior prioridade no momento são os meus filhos. E o que eu fiz, né, ao longo desse tempo? Eu fui me especializar, gente. Eu sou formada em socorrista. Hoje eu sou formada em bombeira civil. Fiz curso de confeiteira profissional. Fiz 1 ano de confeitaria, no qual eu me dediquei. Até fiz vídeos aqui montando a minha empresa. Só que quando você é mãe atípica, em tempo integral, minha mãe hoje já não consegue me ajudar na mesma forma que ela me ajudava antes, porque eu tenho a minha irmã com síndrome de Down e a minha irmã se encontra acamada, então acaba que minha mãe hoje não consegue me ajudar em alguns momentos. Então, você ser uma mãe atípica e empreendedora não é fácil, porque a demanda de confeitaria é muito grande, ela é muito puxada, ela é muito exaustiva, ela puxa muito de si, ela tem muitas demandas. Então, assim, ir na rua, comprar mercadoria, voltar, fazer as encomendas, voltar, fazer as embalagens, limpar onde você fez as suas produções, fazer a administração financeira disso, ver questão de lucro e ao mesmo tempo fazer a obra de Deus, que eu amo fazer, que é missões. A gente trabalha em missões, eu e a Kathleen, a gente trabalhamos em missões. Então, as demandas era tão puxada que eu não conseguia administrar as duas coisas, e via que, de certa forma, a confeitaria, no atual momento, não conseguia fazer eu pagar as minhas contas. Então, eu trabalhava e não vinha dinheiro. Eu não conseguia manter a minha casa, eu não conseguia manter as minhas despesas com a confeitaria. Embora o investimento foi muito grande, eu agradeço a Deus, eu louvo pelo meu padrasto, eu louvo pelo meu irmão, eu louvo por algumas pessoas que me ajudaram no meio desse processo, que foi eles que me ajudaram, eles que me ajudaram a pagar, né, o meu curso. Consegui pagar algumas parcelas com a mensalidade quando a gente entrou em pandemia, que foi o auxílio emergencial, que foi quando eu dei o pontapé em tentar alguma coisa própria. No momento eu não tenho trabalhado nada, 000 sobre confeitaria, e tenho me dedicado ainda mais aqui no YouTube. Esse é meu intuito. Então, assim, eu quero dizer para você que esteja passando por este momento de divórcio, que esteja passando por este momento de dificuldade, não desista. O Senhor, Ele quer prover todas as suas necessidades. O Senhor, Ele não me desamparou. Nesse processo,
da caminhada, passei por muitas coisas, passei por muitas dores. E o Senhor sempre me fazia uma pergunta: Paula, você vai amar ou você vai odiar? Você vai perdoar ou vai deixar o rancor entrar? E muitas das vezes eu tinha que fazer essa escolha. Não era fácil ver o seu filho precisar de um leite, ver o seu filho pedir alguma coisa e você não conseguir dar, ver o seu filho sofrer, sofrer algumas situações, era muito difícil. E sobre a vida do outro lá, eu não queria fazer, não faço nenhum tipo de questão de saber se tá bem, se não tá, se tá bem sucedido. É sobre a vida dele, é sobre ele lá e eu cá. E que ele seja, sim, bem sucedido, que ele cresça, sim, que ele prospere, sim, porque o Senhor também o ama. Aí, independente do erro dele comigo, com a minha pessoa, e perante o Senhor o ama e o Senhor tem propósito e o Senhor tem chamado sobre a vida dele. E que ele possa se arrepender dos seus caminhos e voltar para Jesus. Que ele possa ter um encontro de verdade com Cristo e voltar para a presença do Senhor, pois foi a maior tristeza da vida dele. A maior tristeza da vida dele não foi nem ter se afastado da família, não foi ter se afastado de mim por não me amar, não foi ter se afastado dos filhos, mas a maior tristeza que um homem pode carregar sobre si é um dia ter um encontro com Cristo, ter vivido todas as experiências espirituais que Deus nos dá e se afastar dessa presença. É essa presença que nos conforta, essa presença que nos ajuda, é essa presença que nos ajuda a estar em lugares onde não devemos estar. É Ele, é essa presença da qual eu sempre me esforcei para não me afastar. Embora teve momentos que eu me balancei, sim, mediante a tantas dificuldades, mas eu olhava, respirava e falava: Senhor, seja o meu socorro, Senhor, seja a minha fortaleza, Senhor, seja o meu bem presente. Então eu quero declarar para você, se você estiver passando por um divórcio neste momento, se não houver restauração, se não houver o perdão entre vocês, se a pessoa lá não, quem cometeu ou quem não cometeu adultério, ou se também não foi por questão de adultério, mas foi por não se entender, por falta de respeito, ou seja, em palavra, ou não importa. Se não houver a conciliação, e se houver também a conciliação, se firme no Senhor, entrega o relacionamento de vocês no caminho do Senhor e peçam que o Senhor fortaleça o relacionamento de vocês e que o Senhor blinde a vida de vocês, a mente de vocês, o coração de vocês e que a presença do Espírito Santo de Deus transborde na vida de vocês. E sobre o meu futuro, pertence ao Senhor, já entreguei os meus caminhos na mão dele, os meus sonhos e os meus planos estão na mão dele, e aqui eu quero dizer para você que se eu venci, se eu trilhei todo esse caminho e estou aqui de pé, foi porque o Senhor ele tem me mantido de pé, é Ele que tem me sustentado, é Ele que tem me honrado, é Ele que tem me fortalecido. Catherine dormiu. E então você não vai morrer no meio do caminho. Você não vai morrer. A gente acha que a gente vai morrer no meio do caminho, mas a gente não vai morrer no caminho. E hoje me encontro, vou fazer 8 anos divorciada e eu louvo ao Senhor por até aqui o Senhor ter me sustentado, porque não é fácil ser dona de casa, não é fácil cuidar de filhos, não é fácil ensinar valores, não é fácil abrir mão dos seus sonhos, não é fácil lutar sozinha, sem rede de apoio, mas o Senhor, Ele é a nossa rede de apoio. Quem seria de mim se não fosse a tua santa presença, se não fosse a tua graça e a sua misericórdia? Eu, Ana Paula, não estaria aqui. Então que nessa noite você possa entregar teus caminhos ao Senhor, entrega seu relacionamento ao Senhor. E se você se encontra nessa mesma situação que eu me encontro, que Jesus seja a sua força. Então, que Jesus seja a sua paz. Segure firme na mão de Jesus. E que Ele te ajude a suportar todos os dias maus. Porque a gente vive todos os dias um dia mau.
mas também a gente vive alegria e abundância e felicidade. E assim eu quero já agradecer desde já todo o carinho, todo o amor de vocês aqui no YouTube. E ó, um beijo no coração de todos e fique com Deus.